Olá, boa noite a todos. Meu nome é Fernando Zampieri, sou médico intensivista do Hospital Vila Nova Star. É um prazer estar aqui junto hoje com o Dr. Thiago Romano, que é coordenador da UTI do Hospital Vila Nova Star. E hoje nós temos a felicidade de estar conosco aqui o Dr. Álvaro Pentanha, que é o coordenador de neurologia do Hospital São Luís, do Hospital Vila Nova Star, para falar sobre um tema bastante importante, que é a atualização em terapia endovascular e trombólise para acidente vascular cerebral, né? Esse é um assunto que a gente tem tentado trazer nas reuniões, assuntos que têm mudado bastante ao longo dos últimos anos, né? E a gente estava comentando antes da reunião começar como esse assunto é um assunto que teve um avanço muito grande, né? Comparar com eu acabei a residência de UTI em 2010, né? Imaginar como mudou nessa última década o manuseio do AVC de algo, a gente tinha trombólise só basicamente, ainda numa janela muito restrita, e os últimos anos a gente teve uma enxurrada aí de trials e incrementos diagnósticos, né, e terapêuticos para essa condição. Então, eu queria, antes de passar a palavra, agradecer mais uma vez o Álvaro por ter aceito o convite, né? Para a gente é muito legal ter ele conosco aqui hoje. E passar para o Dr. Thiago Romano, que é o coordenador da UTI, antes do Álvaro começar. Thiago. Obrigado, Zampieri, por mais uma organização da nossa reunião e obrigado, Álvaro, pelo aceite. Acho que o intuito, acho que é esse que o Zampieri trouxe mesmo, e também o ganho secundário da reunião é a gente entender o funcionamento do nosso protocolo e quando a gente acioná-lo, né? E agradecer ao Álvaro, que é um grande parceiro aí no dia a dia, uma pessoa que tecnicamente, não tecnicamente, é admirável. E obrigado, Álvaro, e manda bala. Bom, muito bem. Eu vou compartilhar minha tela, então, aqui. Tá um pouquinho baixo de novo só, Álvaro. Eu não tô te ouvindo. E agora? Um pouquinho melhor. Tá. Bom, primeiro, qualquer coisa você me fala, se estiver muito baixo. Queria muito agradecer o convite. Para mim é super legal. Como o Zampieri falou, a gente se conhece. Eu era residente da Neuro lá na HC, ele era da Clínica Médica. Isso muito tempo atrás, numa galáxia distante. O Thiago, a gente se conheceu, foi lá no Einstein, né? Porque a gente era assistente lá das equipes lá no Einstein. É super legal continuar trabalhando com vocês e a gente vai criando amizade, vai criando um vínculo. E isso torna o cuidado médico dos pacientes muito legal, porque
eu tenho um conceito sobre terapia intensiva em neurologia em que eu preciso de bons intensivistas e de uma boa equipe de neurologia. E eles têm que estar trabalhando sempre em conjunto, têm que estar juntos. Não adianta a gente querer botar tudo isso na figura de um único profissional. Um neurologista que faça terapia intensiva bem feito, estudo sozinho, é uma peça rara, ela existe, mas é uma peça rara, da mesma forma que o intensivista não consegue fazer neurologia. Então, o principal é a gente conseguir trabalhar juntos, conseguir conversar, se conhecer, né? Entender, puxa, quantas vezes a gente já sabe que o Álvaro vai querer fazer assim. Mas o Thiago acha que não vai concordar. A gente já vai se prevendo, porque a gente vai convivendo muito, então a gente já sabe como um funciona, né? E isso é muito legal, isso faz funcionar. Então, como a gente está falando, mais de década que a gente convive e trabalha junto. E como o Zampieri falou, naquele tempo remoto que a gente se conheceu, era o tratamento do AVC, era jejum e pronto, né, para evitar broncoaspiração. Não era tanto, na verdade, naquele ano, foi o primeiro ano que a gente teve a liberação da alteplase para tratamento de AVC agudo lá no Hospital das Clínicas, 2005. Foi no meu R1 de neurologia. Eu fiz residência de clínica médica, antes não sabia o que ia fazer. Então, eu vou agora compartilhar a minha tela. Perfeito. Então, vamos lá. Apresentação. Beleza. Tá indo direitinho aí, né? Perfeito. Bom, então tá ótimo. Então, aqui a apresentação, são esses moços bonitos aqui na capa. E o principal ponto, eu não quero muito mais conversar com vocês do que ficar mostrando um monte de slide com texto e tudo mais, é mostrar qual que é o nosso grande objetivo no tratamento do AVC isquêmico, né? Nós vamos falar de AVC isquêmico aqui, né? O evento cerebrovascular isquêmico. É exatamente salvar a penumbra, né? Quando eu tenho a oclusão de um vaso arterial, uma artéria cerebral, o que eu tenho? Eu tenho uma área que é chamada o core do infarto, do tecido, certo? Que é o centro, que é o tecido infartado, efetivamente infartado, e eu tenho a área em isquemia, né? Que é a chamada área de penumbra, que ela vai se sustentando com o passar do tempo. Só que à medida que eu vou tendo menos e menos circulação, menos fluxo sanguíneo naquela região, o que acontece? O core vai aumentando e a penumbra vai se reduzindo, né? Então, vocês veem que com o passar das horas, eu começo a ter um core praticamente do tamanho da penumbra do paciente, quase que ocupando totalmente a penumbra. Isso aqui é um conceito muito importante, porque é exatamente, então, o que mostra para a gente que a famosa frase do tempo é cérebro, e é um fato. Então, quanto mais tempo eu demorar, maior vai ficando o meu core, né? E a área de penumbra é menor, então menos tecido para eu salvar. Então, quanto mais rápido eu for, quanto mais efetivo eu for, quanto for mais ágil, quanto antes eu reperfundir o tecido cerebral, mais tecido eu vou salvar. Eu quero mostrar para vocês um exemplo, que é um exemplo prático de uma paciente, uma senhora de 93 anos, que chegou no hospital e ela tinha aqui, vocês conseguem ver, é bem fácil, é bem artéria cerebral média, muito bem desenhada no lado direito. E aqui eu tenho a cerebral, e aqui a cerebral média do outro lado ocluída, tá? Isso no exame de angiotomografia, né? A gente hoje, no Itaim, no Vila Nova, a nossa opção de imagem vascular é a angiotomografia, pela praticidade, pela rapidez que a gente consegue ter esse exame e o laudo do exame, tá? E aí a gente tem aqui, então, uma arteriografia dessa paciente, porque ela foi para a arteriografia, porque ela veio numa janela maior do que aquela factível de trombólise, ela foi direto para a trombectomia, e está aqui
a oclusão do vaso e depois que o Michel Frudi, né, que é o nosso neurointervencionista-chefe aqui, abriu a artéria e reperfundiu o cérebro dessa paciente. Então, vejam então que eu tenho a oclusão e a reperfusão. É sobre isso que a gente vai conversar. É exatamente sobre isso que a gente vai falar aqui nessa aula. E aí eu quero mostrar então para vocês, eu não sei se vocês conseguem observar aqui no território cerebral média esquerda, que existe uma diferença na tomografia que é bem nítida, da atenuação, uma coisa é um pouco mais esbranquiçada, é um cinza mais claro aqui, ó, que eu estou demarcando, tá? E essa é a ressonância dessa paciente, vocês conseguem observar a área efetiva de infarto cerebral. Então, aqui na tomografia é a área efetiva de infarto cerebral dessa paciente, e esse aqui é o que a gente estima que tenha sido a penumbra dela. O que a gente salvou no tecido cerebral dessa paciente, que foi o nosso resultado. É uma paciente que em 4 dias foi embora para casa. Né? Sem déficits focais. Um caso muito emblemático. Né? E então, toda vez que eu falar trombectomia, ela é hemodinâmica, a equipe da hemodinâmica retirar Álvaro, Oi? acho que a sua fala nos últimos, acho que 1 minuto mais ou menos, travou aí para o pessoal. Você estava falando Eita. sobre um caso emblemático que acho que você teve sucesso de reperfusão, né? Espera só um pouquinho, Thiago. Deixa eu só dar uma olhadinha numa coisa. Eu vou mudar Não, perdão. Eu vou mudar o sinal para um outro equipamento. Então, nossa, vocês não viram nada, então. Ixi, Ave Maria. Você viu essa aqui, Thiago? Não, acho que parou na hora que você falou que era um caso emblemático. Então, nossa, parou faz tempo. Não, então perfeito. Desculpa. Pô, Agora tá ok. Beleza. Bom, então aqui, esse caso é o seguinte. É uma senhora de 93 anos. É uma paciente que chegou aqui no hospital com déficit focal, uma hemiparesia completa à direita, afasia. E aí a gente consegue observar nessa senhora exatamente aqui a oclusão da artéria cerebral média esquerda dela. Vejam só, quando a gente está falando de pacientes com oclusão de grande vaso, né, a gente sempre faz uma angiotomografia. Aqui, o nosso exame, né, a gente aqui no Itaim opta por fazer a angiotomografia arterial, cervical e de crânio. Tá? Angiotomografia arterial, cervical e de crânio. Exatamente para a gente ver a oclusão do grande vaso, porque isso muda, né, isso direciona a minha estratégia de tratamento, tá certo? Então, é muito fácil, está muito nítido observar essa oclusão da artéria cerebral, e essa paciente foi para trombectomia. E aqui na trombectomia, né, toda vez que eu falar trombectomia, nós estamos falando lá no procedimento de cateterismo, em que o pessoal da neurointervenção vai lá e vai retirar o trombo, tá certo? E toda vez que eu for falar trombólise, vai ser sobre a infusão de um fármaco, né, da alteplase para desobstruir o vaso. Então, vocês conseguem observar aqui, então, a oclusão da artéria e vocês conseguem observar depois com a reperfusão, tá certo? Então, vejam aqui, eu quero mostrar para vocês exatamente esse desenho, que é a tomografia dessa mesma paciente. Dá para a gente observar aqui que é possível ver que existe uma diferença da atenuação entre um território aqui mais posterior, aqui junto ao ventrículo lateral, e aqui também, dá para observar que essa área ela está mais clarinha, um cinza um pouco mais claro que o restante do cérebro, tá?
E vejam a ressonância dessa paciente, essa aqui é a difusão, e a gente consegue ver o brilho da difusão exatamente nessa região. Essa foi a área onde eu tive o core, onde eu tive, então, o infarto do tecido cerebral. Só que aqui é a área que a gente estima que seja a penumbra. Então, olha aqui, ó, esse é o core, que é a mesma relação aqui na ressonância dessa paciente, e aqui é a área da penumbra, né? Que é o que a gente estima que tenha sido a penumbra, ou seja, tecido que sofreu, mas é um tecido que foi reperfundido, né? Essa paciente ela recebeu alta uns 4 dias depois da chegada no hospital, realmente muito bem, tá? Ela foi embora muito bem para casa, um caso foi muito bonito, foi muito legal. Essa paciente e a documentação também do caso foi muito bom. Então, só que aí quando a gente fala então sobre a decisão de tratamento, né, sobre a trombólise e a trombectomia, né, o que o Zampieri falou há pouco, né, é exatamente isso aqui, né? Então, em 95, finalzinho de 95, saiu esse artigo mostrando aí a eficiência do uso da alteplase para tratamento do AVC agudo. Gente, então, se a gente falou que nos últimos 10 anos houve muitas mudanças, tudo isso começou em 95, certo? Ou seja, 27 anos atrás. Então, esse artigo ele é um marco dentro da neurologia, da neurologia vascular, né? E o que eles observaram, eu vou falar bem rapidamente, que era o quê? Infundir alteplase, ou seja, o trombolítico. Como eu falo com os pacientes, é um diabo verde que a gente vai infundir para desobstruir a artéria, né? Quando eu falo isso, as pessoas, tá bom, entendi. As pessoas entendem quando eu falo que é algo para desobstruir, é o diabo verde, né? Que é conhecido de todo mundo, para desobstruir a artéria em até 3 horas, nessa época ainda era em até 3 horas, eu conseguia melhorar, né, reduzir, né, as sequelas, né, melhorar o desempenho, o déficit, né, a qualidade de vida desse paciente em relação ao comprometimento desse paciente. Então, houve realmente uma melhora. Olha aqui, ó, vou mostrar para vocês, ó, comparado com os pacientes que receberam placebo, os pacientes tratados com TPA tiveram 30% uma chance maior de ter mínima ou nenhum comprometimento, né, disability, tá certo? Só que isso foi observado não na primeira semana, não na segunda semana depois da trombólise. Esses pacientes eles foram reavaliados, tá certo? 3 meses depois, foram 3 meses após o tratamento. Por que 3 meses? Porque, vou voltar aqui, ó, muitos desses neurônios na região da penumbra, eles, digamos, entre aspas, desligam para não morrerem. É um mecanismo de defesa do sistema nervoso central. Depois que volta o fluxo sanguíneo e aquele neurônio não morreu, ele pode demorar para recuperar, e isso leva em torno de 3 a 6, em até 3 a 6 meses, em até. Pode acontecer antes. Então, muitas vezes, vocês intensivistas, né, não veem esse paciente depois, né? Essa é uma situação triste, né, do intensivista. O intensivista não vê muitas vezes não consegue ver o que aconteceu 1 mês depois, 2 meses depois, 3 meses depois. E era isso que acontecia. Existiu uma melhora em relação aos déficits, ao comprometimento neurológico desses pacientes. Tá? Então, voltando ao estudo, existiu também um problema, que aqueles que recebiam a alteplase tiveram uma maior chance de hemorragia cerebral nas próximas 36 horas depois da infusão da alteplase. Então aí, se por um lado nós vimos, então dá para a gente abrir a artéria usando a alteplase, a gente descobriu um problema, né? Um efeito colateral da nossa estratégia terapêutica que sempre pesa nas nossas decisões, que é o que? A transformação hemorrágica, né? O risco de hemorragia, porque a gente está jogando um fármaco que vai abrir vaso, mas é um fármaco que também aumenta o risco de hemorragia. Nós estamos falando de um core que pode sangrar, áreas onde a parede arterial já morreu, né? Não é só o cérebro que morreu ali, a parede arterial também morreu, então sangra, né? Então o risco de sangramento existe.
Só que a gente viu que esse risco de sangramento nessas primeiras 36 horas, que é maior, ele foi superado pelo benefício da melhora do déficit neurológico. Então, vale a pena. Né? Vale a pena. Então, como eu comentei com vocês, eu tenho que pensar, então, qual é a minha expectativa de resultado para cada paciente e qual é o risco hemorrágico desses pacientes. É o principal que a gente fica pensando. Né? Isso vai determinar a elegibilidade desse meu paciente. Puxa, esse cara aqui vai ter um benefício. Esse indivíduo vai ganhar. Vale a pena o risco. Não, esse aqui não vale. Não adianta mais. Não dá mais certo. E toda a discussão sobre o tempo, sobre o NIH, na escala de AVC do NIH, né? O NIH Stroke Scale, né? Que é aquela escala de AVC que nada mais é do que um exame neurológico organizado, né? É um exame neurológico organizado, mas que mostra, mas que diretamente está demonstrando a lesão cerebral, porque quanto maior o comprometimento, espera-se que maior seja a lesão cerebral, a gente vai acabar tendo a condição, então, de que isso vai determinar esse vale a pena, esse não vale a pena. Essa condição sim, essa condição não. Eu vou seguir aqui um pouquinho, que é exatamente para mostrar isso melhor, porque quando a gente fala das novidades, de tudo que acontece, eu acho que o melhor caminho é seguir a história, né? Então, vocês estão vendo aqui, em 1995, o uso do TPA, né, do estudo, então esse primeiro estudo, né? Então, o NINDS TPA Trial recomenda trombólise até 3 horas. Depois, em 96, né, surgiu a aprovação do FDA. Então, um ano, né, no final do ano, né, o FDA falou, beleza, vocês me convenceram, tá legal, podem usar. Né? E aí, quando começou a ter isso, vários centros começaram a usar, tentar montar esquema, montar formas, né? Foi aí que começaram vários estudos para quê? Para montar as unidades de AVC, né? Começaram, então, a surgir as ideias de unidades de AVC, principalmente nos Estados Unidos e depois na Europa. Né? A gente no Brasil demorou um pouco mais. Mas, e vejam só, olha só, em 2003, a JCI, que é uma companheira nossa, né, na Redditor, né, que a gente trabalha, né, está sempre em busca da certificação dela, começou a ter certificação relacionada a AVC. Né? Então, ou seja, o AVC deixou de ser o patinho feio. O AVC deixou de ser aquela situação que não tem o que fazer, não dá para fazer nada, é bobagem, já era. Né? Então, o AVC começou a ter um valor de cuidar do AVC com muito mais rigor. Por quê? Porque a gente pode mudar a vida das pessoas. É esse que é o principal ponto. Vejam que, então, em 2005, é isso aqui, foi quando eu comecei a residência, foi no meu R1 de neurologia lá no HC. A gente começou, o TPA ficou livre para o uso no HC. Porque antes a gente lá usar, era uma pesquisa que era coordenada pelo Eli, e aí não estava ainda liberado, né? Aí nesse ano, quando eu comecei lá, foi quando a gente começou a fazer as nossas primeiras trombólises. Para nós, residentes da neurologia, aquilo foi uma coisa extraordinária. Eu fiz clínica médica antes. E em toda a minha residência de clínica médica, chegava o AVC e é um AVC. É só mais um AVC. Vai fazer atomo para ver se é hemorrágico ou isquêmico. Era esse o nosso cotidiano, né? E mudou muito, né? Então foi marcante. Para mim foi muito fantástico. Eu me lembro até hoje do primeiro caso de trombólise que eu fiz, eu e o Caio Simeone, que era meu R+. Foi super marcante, eu me lembro muito bem do caso, foi muito legal, porque a paciente, inclusive, melhorou o déficit durante a trombólise, então a gente ficou mais emocionado ainda. Muito, muito legal. E vejam que, a partir de 2005, começou a ter o pagamento pelos planos de saúde nos Estados Unidos. Então, vocês vejam que foram 10 anos para a coisa começar a efetivamente começar a funcionar aqui no Brasil. Né? Desde o início de 95,
até 2005. Continuando, então, só que aqui a gente ainda está falando TPA, né, alteplase, né, e pontualmente a gente não muda, tá? Nós vamos estar sempre com a alteplase. Recentemente saiu, inclusive, um estudo com a... Como é que é o nome? A tecneteplase, né? O pessoal da cardio usa, da tecneteplase, que ela tem uma facilidade, dose única, não precisa ficar infundindo e tudo mais. Só que para AVCs pequenos, né, para AVC minor, não mostrou inferioridade. Mas para AVCs grandes, né, para os AVCs grandes, o estudo foi interrompido porque mostrou o quê? Estava tendo mais sangramento. Começou a ter mais sangramento. Então vejam que o nosso grande inimigo sempre na trombólise, no tratamento do AVC agudo, é sempre o sangramento. Então a gente ia até 3 horas. Até 3 horas. Porque o que se dizia? A partir de 3 horas começa a aumentar muito o risco de sangramento. Mas aí em 2008, esse estudo europeu aqui, né, European Comparative Acute Stroke Study 3, né, ele prorrogou esse intervalo do uso do TPA. E aí o intervalo foi até 4 horas e meia. A gente, então, estendeu um pouco para usar o TPA. Beleza. Até, eu vou comentar com vocês, em 2005, a gente já vinha falando já também sobre o tratamento da trombectomia. Eu me lembro de um caso, estava aqui no HC, o pessoal do Penumbra, que é um equipamento como se fosse um aspirador, que aspira o coágulo. E eu lembro de ter levado um paciente, nós fizemos um caso de um paciente de um AVC agudo, de um paciente com o Penumbra. Foi a primeira vez que a gente fez o Penumbra, né, lá no Hospital das Clínicas. Eu era residente ainda, o Paulo Pulha que fez com o equipamento do Penumbra para a abertura de vaso, né, para tentar abrir. E ele chamava penumbra, exatamente por causa para salvar a penumbra do cérebro. Então vejam que aí vai seguindo a nossa linha do tempo. Em 2013 começaram a surgir algumas coisas. Então, por exemplo, critérios de exclusão para o uso do TPA entre 3 e 4 horas e meia. Se antes, em 2005, era só até 2008, era até 3 horas. A partir de 2008 a 2013, para todo mundo, foi para 4 horas e meia. Mas em 2013, a gente falou, olha, entre 3 e 4 horas e meia, não dá para ser para qualquer um. Então, surgiram critérios como, por exemplo, os pacientes em uso de anticoagulação, pacientes idosos, pacientes com diabetes, com AVC anterior, que então começaram a restringir. A gente passou a ter uma restrição na opção de tratamento de trombólise, tá? A partir daí a coisa se arranjou um pouco no uso da trombólise, vou falar um pouco mais para frente sobre que nem tanto, mas o que é legal é que aí em 2015, ou seja, gente, 7 anos atrás, a gente começou então a ter uma ideia de preferir aí mandar ver nas trombectomias, né? Então, em até 6 horas de oclusão com oclusão de grandes vasos, a gente mandar ver nas trombectomias, realmente levar esses pacientes para a trombectomia, levá-los para hemodinâmica, que vale a pena, vale muito a pena. Eu lembro que até então tinha, né, às vezes faziam as trombectomias, meio numa estratégia off-label, mas até então discutia-se muito, era fazer a trombólise por arteriografia. Então ia lá com catéter, colocava a pontinha do catéter junto da artéria ocluída e infundia a alteplase ali, tá certo? E agora em 2017, que eu acho que é o grande destaque, e eu acho que é o que eu quero implicar muito para mostrar para as pessoas que, se lá no passado a gente falava, não tem o que fazer, aí depois a gente começou, a gente criou depois a cultura, não, até 6 horas dá para fazer alguma coisa. O que eu quero mostrar para vocês é que esses dois estudos, o Down e o Diffuse 3, eles fizeram o quê? Eles falaram, puxa, dá para fazer alguma coisa até 24 horas do início dos sintomas. É possível fazer algo além. E a gente tem feito isso, a gente busca fazer isso no Itaim e no Vila Nova, né? A gente tem isso montado, a gente faz isso. Eu tive um apoio muito grande do André Torres, que é o neuroradiologista lá do Itaim. Ele ajudou muito a gente a montar esses protocolos, preparar as ressonâncias. Por quê? O Down e o Diffuse fizeram o quê? Eles fizeram uma forma de fazer uma seleção. Então vejam que em 2013 a gente começou a refinar
quem faria trombólise, e a partir de 2017 a gente começou a refinar quem faria a trombectomia além da janela. Por quê? Porque eu posso ter áreas de penumbra grandes além desse período, né? Além desse período de 6 horas. Dá para ter. Muitos pacientes têm pacientes que têm uma circulação colateral maior, mais eficiente, tá certo? Então, o Down, o que ele fez? Ele faz que é o que eu vou mostrar para vocês, ele faz uma proporção clínico-radiológica. Então, ele faz através do volume do AVC na ressonância, que eu vejo na técnica de difusão, ou seja, o volume da área de restrição à difusão, que é a área estimada de infarto cerebral, e eu comparo com a escala do NIH, né, o valor do NIH. Se o NIH é alto demais, significa o quê? Significa que esse paciente é um paciente que pode ser, que tem o quê? Um déficit neurológico muito grande, mas o core é pequeno. Então, um NIH alto com volume pequeno, vale a pena levar para trombectomia. Então, nós temos, sim, buscado levar pacientes para tratamento em até 24 horas. O Defuse usou uma técnica mais complexa, que ele faz o famoso mismatch entre as imagens, né? O mismatch entre as imagens. Só que aí a gente tem que fazer a técnica de perfusão, e que às vezes pode demorar mais tempo. E a gente não tem o equipamento de perfusão pela tomografia, que é uma coisa que ajuda muito. Existe inclusive software, né, o Rapid, que faz isso, né, que faz todo esse cálculo e tudo mais, aciona as equipes. Realmente é muito bacana, mas ainda não dispomos aqui na nossa unidade. Eu sei que algumas unidades já têm, né? Lá em Salvador, no São Rafael, que é brilhantemente coordenado lá pela Suzete Farias, que era minha colega de residência, que estava aqui apanhando comigo aqui, ó, em 2005, lá eles têm, lá no São Rafael, lá eles têm o Rapid, né, que Suzete é um sucesso total mesmo. Então, esse aqui é o nosso protocolo. Então, esse é o nosso protocolo de AVC. E ele é um protocolo que já tem várias modificações. Teve uma ocasião até que eu pedi para um amigo meu, que é engenheiro, a gente discutiu, ele trabalhava com... como é que é o nome daquilo? Daqui a pouco vai vir o nome de uma técnica para você tentar mudar as ideias, ver as formas de uma maneira diferente. E a gente mudou todo esse protocolo várias vezes para tentar torná-lo mais fácil para os médicos, para os clínicos, porque nós somos 2 hospitais que não têm um neurologista dentro da unidade. Obviamente, por ser uma região muito central da cidade, eu aqui da minha casa até o hospital chego em no máximo 20 minutos, é muito perto, né? Todos nós conseguimos chegar com facilidade, o Fabiano mora aqui perto, o Guilherme também. Então a gente consegue chegar rápido ao hospital. Só que eu preciso muito da participação da equipe clínica. E quando a equipe clínica suspeita de um AVC, então algumas coisas que são fundamentais, né, porque eu peço para todo mundo, você acha que é um AVC? Você acha? Passou na cabeça AVC, né? Então todo mundo já deve ter pedido na residência um pedido de avaliação para neuro e vai lá e bota assim, AVC? Né? Põe interrogadinho, né? Os neurologistas têm horror, porque a gente chega lá e sabe que não é AVC, porque se fosse AVC o pessoal estaria fazendo muito, né, agilizado isso lá na residência. Mas o que eu peço? Pensou em AVC? São 2 coisas que os médicos não neurologistas precisam fazer. Primeiro, determinar o horário de início dos sintomas, né? Chegar e falar, que horas que aconteceu isso? Que horas ele estava bem? Ele estava bem até que horas? Estava bem até às 7 da noite. A gente sentou na mesa e ele começou a ficar torto. Perfeito. Que horas ele ficou ruim? Olha, ele acordou ruim, mas era 4 da manhã, ele levantou bem, ele foi lá, bebeu água, fez xixi, voltou, deitou na cama. Aí ele acordou agora às 8 com esse déficit. Então, a gente considera, então, 4 da manhã. Né? Sempre o último momento em que o paciente foi visto bem. Isso, para mim, é fundamental, porque isso é um dos critérios para poder tornar aquele paciente elegível. Para eu falar, para esse cara,
vale a pena fazer, né? E a outra coisa é o resultado do NIH. Quando começou a escala do NIH, a gente fazia o quê? Como que era o critério? Era o NIH maior que 4, eram os pacientes elegíveis, né? Ou menor que 4, com afasia. Hoje, mostrou-se o quê? Que muitos AVCs que têm um comprometimento, por exemplo, eu tenho um déficit motor no braço, eu tenho um déficit leve de desarteria, mas são déficits que às vezes são leves, mas que podem atrapalhar muito a qualidade de vida. E são pacientes que muitas vezes eles têm uma área de infarto pequena. Vale a pena trombolizar, vale a pena dar a chance para aquele paciente de tratar. Então, muitas vezes, a depender do déficit, vale a pena, mesmo que o NIH seja menor que 4. Então, a gente já cortou, a gente já não está mais usando esse tipo de critério. Tá? Então, o que eu peço? Quem não fez, que faça aquele treinamento do NIH, tá? Existia antes uma versão em língua portuguesa, era uma versão feita pela Universidade do Porto, mas ela não está mais disponível. Então, a maioria das pessoas acabam fazendo mesmo a versão que tem lá em inglês. Isso é importante, eu peço para que todos possam fazer. É importante ter essa experiência, porque é fácil. E assim, o NIH vai fazer com que todo mundo consiga fazer um exame neurológico melhor, né? Todos nós tivemos neurofobia na faculdade, né? E, por exemplo, na minha turma, só eu não perdi essa neurofobia, porque só eu que fui fazer neurologia, né? Então, acho que só eu. Aí teve 2 caras que foram fazer neurocirurgia. Então, eles ficaram ainda meio neurofóbicos, mas nem tanto. Então, assim, o resto todos continuam, né? Isso é normal, eu entendo, eu acho que é uma forma de como a neurologia, ela infelizmente é muito mal ensinada nos cursos de graduação. Mas, então, o que eu peço? Álvaro, o que eu faço? Determina o horário de sintomas, examina, faz o NIH. O NIH. Porque quando você liga para mim, Álvaro, estou com o código AVC aqui. Né? Já acionei o código AVC. É um paciente que o horário de início de sintomas é às 5h30, agora são 7 horas. E o NIH dele deu 9. Opa, estou a caminho. Isso já dá um start, já dá um início da equipe para a gente aparecer aqui a todo custo. Não é para esperar a tomografia. Eu vou ver se a tomo tem sangramento, porque se tiver sangramento eu vou chamar a neurocirurgia. Não. Tanto que isso, no Itaim, no Vila Nova, a gente fala. A VCI, a VCH e a HSA é tudo com a neurologia clínica. Todos os casos são com a neurologia clínica. Eu não sei operar, e se precisar operar, eu já vou ligar. Pô, neurocirurgia, por favor. Puxa, hemodinâmica, tem que embolizar aqui um aneurisma. Eu não vou fazer isso, eu não sei fazer, né? Mas a gente pede, por quê? Porque é para a gente ser acionado logo, antes de fazer imagem. A gente tem que ser acionado, para a gente já estar a caminho. Para a gente fazer o quê? Com que a área de penumbra seja a maior possível a ser salva, tá? Então, eu peço muito isso, né? Então, só que, além de 24 horas, a gente ainda não tem estudo aí eficiente, então a gente não está fazendo. Isso a gente não vai fazer procedimento, aí faz a internação comum. Mas menos que 24 horas, gente, no Itaim tem o 1400 no Itaim, mas no Vila Nova a gente tem como é que fala? É o 9999, né, Thiago? É a opção C, aquele do código azul. É o 9999. Eu não lembro. Eu acho que sim, não lembro, Thiago. Todo o Thiago saiba de cabeça, eu não lembro exatamente qual que é o código, não. É o 9999. Asterisco 9999. Isso. Aí a opção 3, a terceira opção. A primeira opção é o código azul, a segunda é o amarelo e a terceira é o código AVC, tá? A quarta eu acho que já é o dor torácica, né? Acho que o Rafa colocou, eu acho. E aí a gente vai levar o paciente para angiotomo, tá? São 3 exames, tá? Isso eu quero destacar. São sempre 3 exames. Tomo crânio. Primeiro eu quero ver crânio. Segundo, angiotomo arterial de pescoço. Angiotomo arterial de crânio. Então, primeiro, não precisa no código AVC fazer exame venoso. Não precisa. Eu não sei de onde que surgiu essa moda, que o pessoal agora está com a mania de pedir angiotomo venosa de pescoço. Gente, não inventa isso. Da onde? É arterial, tá? Crânio e pescoço. E outra, muita gente tem a ideia de quando pede angiotomo arterial, vai fazer crânio sem dúvida.
Não, eles não vão ladar o crânio. Então, é super importante que se peçam esses 3 exames. E aí vem a escala, né, de aspecto. Se tiver hemorragia, nós vamos determinar na UTI, vamos ver se vai ser drenagem ou não, se vai ser craniectomia descompressiva ou não, nós vamos discutir com a equipe de neurocirurgia, mas naqueles que não têm hemorragia, eu vejo a escala de aspects, que quanto mais alto é esse aspect, menos lesões, né? Menos lesão apareceu, ou seja, menos áreas de core, de infarto eu tenho. Por quê? O que isso quer dizer? Porque na tomografia, gente, a tomografia ela é um exame que pode não aparecer nenhuma área de core, ou seja, de infarto cerebral, até 24, às vezes 48 horas, se a imagem for muito pequena. Tá? Mas se eu já vejo imagens, isso me sugere que eu tenho áreas de core já mais antigas e o risco de hemorragia é grande. Tiago até recentemente me compartilhou um estudo, né? Isso é New England, tentando aí baixar o sarrafo, né? Ou seja, fazer em aspectos menores, né? Com condições de tratamento. Isso é muito legal. A gente vai refinando, a gente vai, como vocês viram na questão da trombólise, a gente foi de 3 horas para 4 horas e meia, aí depois a gente selecionou melhor aqueles dentro desse período entre 3 e 4 horas e meia. Então, o que a gente vai fazer? Vai, provavelmente, botar o sarrafo do aspects mais para baixo e vamos refinando, dar mais chance aos nossos pacientes. E precisa da angiotomo, porque aí eu vou ver se tem oclusão de grande vaso ou não, e a gente vai definir qual é a técnica que a gente vai fazer. O que a gente fez? A gente aqui, na nossa unidade, a gente optou fazer um misto entre as duas condições, né? Os 2 estudos, o Down e o Diffuse 3, tá? Então, a gente usa o início de sintomas entre 6 e 24 horas e um NIH maior ou igual a 6, ou a gente vai fazer a ressonância, que é um protocolo AVC, que tem um protocolinho AVC que o pessoal da neuroradiologia do Vila Nova fez, e que às vezes a gente usa esse protocolinho que o pessoal fez, às vezes só, eu quero só ver se tem AVC, esse vovô aqui não vai tolerar a ressonância. A gente faz uma coisa menor, mais curta, mais rápida, mas que a gente faz no protocolo de AVC. Aí a gente vê em relação à idade, o volume do infarto, tá certo? E isso é que vai me determinar se esse cara vai ou não para trombectomia, ou se não, paramos por aí, tá certo? Falei demais. Então, pontos para a gente não esquecer, tá? Primeiro, AVC é uma emergência. Então, tem muita gente, é um AVC. Não, e senta. Não, AVC é uma emergência. Não está sangrando para fora, né? Não assusta ninguém, mas o AVC é uma emergência. Parece ser estúpido falar isso. Aqui não é um problema, aqui eu sei que não, mas eu tenho que destacar. Sempre a gente tem que ficar repetindo uns mantras, né? Segundo, ao suspeitar de um caso de AVC, sempre documente, então, o horário do início de sintomas e o valor da escala do NIH. É fundamental, porque isso aqui vai guiar tudo que a gente fizer. Porque se você faz um NIH inicialmente, o NIH que eu fiz deu 9, e aí eu chego, e aí eu faço, poxa, o NIH desse cara tá com 2, opa, melhorou, reperfundiu, né? Algo está acontecendo, isso me direciona muito, define muito o que eu vou fazer em seguida, tá? Todos os casos suspeitos, AVCI, AIT, H, AVCH ou HSA, tem o acionamento da neurologia clínica e a gente vai acionar a equipe neurocirúrgica, se ela tiver no plantão, né, o Hugo ou o De Salles, a gente vai chamá-los, o pessoal da neurointervenção, a gente vai chamá-los, até porque eu não sei fazer nada disso. E numa trombólise endovenosa ou trombectomia mecânica, eu peço que quem estiver lá acompanhando, tenta documentar o horário do início, se a gente não chegou, ou coisa. Eu falo isso muito para os meus médicos, né, para o pessoal da equipe, o Wellington, o Fabiano, o Guilherme. Eu falo, gente, anota. Para a gente é importante, porque um dos nossos indicadores de qualidade são, primeiro, o horário em que o radiologista emite o laudo ou que o neurologista vê a neuroimagem, então a gente documenta isso. E o segundo é o horário do início da trombólise, porque a gente precisa estar sempre em menos de 60 minutos. Aqui no Vila Nova, a gente não tem muito fenômeno de trombólise, né, ou trombectomia, mas o nosso tempo para tomografia, laudo tomográfico, ele é muito pequenininho. Nós estamos muito bem, a gente manda muito bem nisso, tá? Manda muito bem.
muito bem. Tá? Todos os pacientes com suspeita de AVC devem permanecer em jejum até a avaliação da fonoaudiologia, tá? Independente da condição clínica. A gente quer montar algo como uma avaliação fonoaudiológica, uma forma da gente poder facilitar isso, porque vai ter muito paciente que vai chiar. Mas eu estou bem, mas eu estou bem. Então, a gente quer criar com a Cris, ver se a gente consegue criar algo que facilite que o médico mesmo possa avaliar para poder liberar a dieta. Talvez esses pacientes com déficit mínimo, com NIH muito baixo ou NIH zero, talvez seja um exagero isso, tá certo? O horário do laudo verbal, né? Então, sempre eu peço aí aos radiologistas, sempre encho o saco deles, falar, só faz favor. Aliás, quando eu estou falando com o radiologista, estou lá no telefone e falo, ô Raquel, você está vendo aí? Tá, então vou botar o horário do laudo aqui que você emitiu para mim, 5h43, beleza? Beleza, obrigado. Porque isso é importante, a gente fica marcando isso, e graças a Deus no Vila Nova esse horário é bom. É uma coisa muito legal, quando tem protocolo AVC, o radiologista vai lá na tomo, eles acompanham a gente na tomo, no angiotomo, tá? Tá tudo junto. E o que eu peço às equipes de terapia intensiva, a gente tem várias equipes, tem outras equipes de neurologia, né? Tem a Samira, que também está na retaguarda nossa, tem outras equipes externas, que apenas notifiquem, porque a gente precisa estar sabendo desses casos. A gente precisa estar acompanhando. É só uma questão de qualidade. Eu não vou interferir na estratégia de tratamento, nada. A gente só acompanha para garantir que esses pacientes tenham a melhor qualidade de tratamento. Neurologia, gente, é igual cidade do interior, todo mundo se conhece. Então, quem que está aí? É o Tarso. Tarso é colega de residência, é um pouco mais velho que eu. Tarso é mais velho, hein? Bem mais velho. Mas eles vêm bastante, né? O pessoal do DFV vem aqui para o hospital. Então, a gente sempre tem essa situação de conversar e sempre estar acompanhando o atendimento. Tá? Isso é importante. E, por fim, todos os casos de protocolo de AVC serão conduzidos pela equipe de neurologia clínica de plantão até a chegada do neurologista ou neurocirurgião indicado pelo titular. Então, por exemplo, recentemente a gente teve um caso de um código AVC que eu vim correndo, atendi. O médico pediu para o Vanderlei Cerqueira, que é neurocirurgião, ver o paciente. Perfeito. Eu fui, conduzi o paciente, acompanhei tudo, peguei o telefone e falei, Vanderlei, estou vendo aqui o paciente tal, é isso, isso e isso, tá assim tal. Acho que agora não foi indicado a trombólise, agora é contigo, tá bom? Perfeito. O que não pode mas esse paciente esse aqui é paciente do Dr. Fulano. Dr. Fulano que quer que chame o Zé Bedeu. O Zé Bedeu tá lá no Einstein. E aí o Zé Bedeu, eu vou chegar daí 2 horas. Não pode. Nós temos a equipe interna conduz e falou, Zé Bedeu, tá tudo certinho, tá tudo perfeito, tá tudo pronto. E, aliás, a gente, como neurologista, a gente adora quando o outro colega vira e fala, já fiz, tá tudo certo, tá tudo bem. É ótimo, né? Porque, acima de tudo, a gente não pode perder tempo. Tá legal? Então, aqui são os links do treinamento. Só peço desculpas que o link de treinamento do NIH é o de português, tá? Então, é só tirar a palavra português aqui, tá bom? E a equipe da radiologia pode fazer o treinamento do Aspects no AVC. É isso, gente. Me estendi demais aqui. Imagina. Nossa, super, Álvaro. Muito obrigado aí pela disponibilidade, por estar aqui com a gente. A gente tem algumas perguntas já no chat aqui, eu vou comentar algumas delas, né? A primeira pergunta foi que o Palomba, né, que trabalha conosco, fez em relação à nota de corte do NIH, né? E você mencionou que a gente tinha aquele valor de 4 aí, mas que a gente vem variando, né, ou considerando valores mais baixos aí em alguns cenários, por exemplo, quando o doente tem um déficit importante, né, como você mencionou, né? Mas, usando a pergunta dele, você tem algum valor muito alto, eventualmente, que você contraindica de cara ou não, né? Quer dizer, o NIH muito alto, você já para, ou tem algum outro cenário nesse sentido? Essa é a primeira pergunta. Você sabe, Palombo, que é o seguinte, NIH muito altíssimo, a gente costuma ver nas situações de oclusão da basilar. E nas situações de oclusão da basilar, a gente fica macho, a gente leva para trombectomia, a gente leva com
tempos longos, já fazia isso antes, tá? Agora, então, acima de tudo, tem um NIH muito alto, leva para angiotomo, vamos ver o que está acontecendo. Se o NIH é muito alto, é uma oclusão de um vaso muito grande, é oclusão de vaso grande. NIH muito alto, assim, esses acima de 20, geralmente é a oclusão da basilar, e a gente, ou vai ou racha, né? Infelizmente, veja só, infelizmente, para o AVCI, é difícil a gente determinar, vai paliar na hora, imediato, para um AVCI agudo, né? Aquele que está acontecendo agora, aconteceu agora, 5 horas. Óbvio, paciente que chega com um AVCI de tronco, todo destruído já, eu chego, vejo que está tudo destruído. Quando aconteceu, está assim, eu achei meu pai, faz 3 dias que a gente não vê ele. Aí é diferente. Sobre o AVCH, existe até um indicador de qualidade, que é aplicar a escala do ICH Score, que é uma escala que faz uma certa predição. Isso, se você olhar na American Heart Association, American Stroke Association, eles colocam como indicador de qualidade. Por quê? Porque se você aplica isso na entrada do AVCH, você pode já determinar cuidado paliativo com rapidez. A gente pode determinar cuidado paliativo com rapidez. E evitar distanásia, né? Então, quando a gente tem um Hs muito graves, a gente realmente busca e explica para o paciente essa escala, para as famílias, porque nós estamos falando de uma doença que tem 1/3 de mortalidade. A nossa mortalidade no Itaim, no Vila Nova, ela é mais baixa, mas a mortalidade é alta. No mundial é 1/3. Então, para o H existe isso, mas para o I, a gente leva, vamos ver no angiotomo e a gente define. Vale a pena ou não vale a pena? É tudo a caso a caso. Da mesma forma que às vezes não vale a pena levar. Recentemente teve um caso de uma senhora com uma disartria e uma fraqueza discreta no braço, mas era o braço direito. E é uma disartria leve. E aí ela veio para cá, não vou lembrar quanto que deu o NIH dela, eu acho que deu 2, deu 3. E aí ela chegou com o NIH de 6. E aí eu examinei, deu 3. Mas o que acontece? Aí eu, como neurologista, por isso que é importante o neurologista, né? Eu cheguei, peraí, déficit motor do braço, disartria, não está afásica? Então não é oclusão de grande... Assim, não é a cerebral média que pegou, é uma coisinha profunda, microangiopática, e era o caso. 4 dias depois, a gente tinha melhorado o déficit, eu já conversei com o neurologista dela e ele falou, não, tá ótima, melhorou e tudo mais. Tá bom? Super. Aí tem uma outra pergunta do Pedro Curso, feliz que o Pedro esteja conosco aqui hoje, né? Perguntando em relação a como tem sido a trombólise venosa aí nos doentes que têm tempo entre 4 horas e meia e 9 horas, ou em wake-up stroke, né? O wake-up stroke é uma situação também difícil, né? Lembrar que tem até aquele wake-up, né? Que saiu acho que em 2018, o New England, né? Sugerindo eventualmente algum benefício guiado por ressonância. Acho que a pergunta do Pedro vem justamente nisso, né? Quer dizer, o que a gente tem feito nesses casos borderline ali, e se a gente tem utilizado a ressonância como auxílio ou não. Eu tenho conseguido utilizar, sim, sabe, Pedro? Nós estamos com um time de neuroradiologia, a modéstia à parte, muito bom. A nossa neuroradiologia melhorou muito nesses últimos anos. Foi a custo de muita briga, né? Assim, reuniões tensas com o Fleury, né? E agora a gente já está com... Mas o Fleury já tinha resolvido. Nós estamos com internalizada a radiologia, né? Manteve o time, que é um time muito bom, mas a gente faz ressonância, sim, eu consigo fazer. Existe essa cultura, os nossos biomédicos que comandam os aparelhos. No Vila Nova, nosso tomógrafo fica ao lado da ressonância. É muito rápido, realmente muito eficiente isso, a gente faz sim. A gente manda ver nas trombólises, sim, mas pontualmente a gente tem feito sim. E faz sim a ressonância, né, nos casos de wake-up, né, para ver em relação ao flare e a difusão, a gente faz sim. Tá? Legal. Tem uma outra pergunta acho que o Gerson colocou no chat, e é uma coisa interessante, Álvaro, tem relação ao que fazer com o doente que está muito hipertenso, né? Quer dizer, essa é uma... que no Brasil a gente não tem labetalol, né? Quer dizer, a gente não tem labetalol, a gente não tem nicardipina,
quer dizer, o que sobra aqui é o velho nitrato EV ali e outras coisas, né? Zampieri, eu faço metoprolol. Metrol mesmo, tem Mas utilizado. isso aí é a Álvaro School of Medicine, tá? Sim. Tá? Eu faço metoprolol, vai bem, e aí qualquer coisa eu entro com nitro mesmo. Mas, tem utilizado nitrato mesmo, né? mas eu sempre faço, eu faço metoprolol aqui nas unidades, tá? É o que eu acabo usando, tá? Mas é super importante, né? A gente vai, monitora, fica em cima. Agora, é um parto muitas vezes, porque o déficit é num braço, o outro tá com a infusão, aí na perna nunca dá certo para medir, né? Sim. Esse é o... aí ainda faz na perna, aí na perna não fica bem feito, isso não é fácil. E uma outra pergunta em relação à questão logística, Álvaro, quer dizer, vamos supor que eu não tenho acesso à trombectomia mecânica, mas ela está disponível, sei lá, no hospital de referência que fica a 1 hora de mim, né? Isso acontece às vezes na rede e tal. Isso, por exemplo, infarto, né? Quer dizer, muita coisa que vem da neuro, às vezes vem alguns conceitos de timing, vem, digamos, a origem, ela vem da cardio, né? Quer dizer, se o delta é tanto, eu faço tanto. Você consideraria, por exemplo, vamos supor que eu estou no hospital que eu tenho acesso a trombose, eu tenho manjotomo, e eu tenho uma oclusão de grande vaso ali. Um doente tem um aspects alto ali, então seria um doente candidato aí a trombólise mais trombé mecânica, mas a trombé mecânica está num serviço que fica, sei lá, 1 hora de distância. Você começa a trombólise e encaminha o doente trombolizando, você espera chegar lá, se não transfere. Tem esse debate do se você vai levar para trombectomia, para que vai trombolizar? Isso existe muito. Isso é discussão, porque depois você vai trombolizar e vai sangrar mais, não sei o quê. A gente tromboliza, nosso serviço, a gente tromboliza, tá? Eu acho que se você vai transferir o paciente, vale a pena, inicia a trombólise e leva. Eu tive hoje um residente lá no HC, eu estava lá no meu ambulatório, e aí a gente estava conversando sobre... Meu ambulatório é de medicina do sono, né? Lá no HC, não é de trombólise. Não é o da neurovascular, né? Mas a gente estava discutindo, ele estava me contando que ele teve um caso, um pronto-socorro que ele fazia na periferia, e acho que ele estava em São Bernardo ou Santo André. E aí ele falou assim, que ligaram pro Hospital São Paulo e falaram, olha, eu tô com um paciente, assim, fazer trombectomia. Aí o cara falou assim, ó, a gente tem o time, a gente tem o equipamento, só que eu não tenho a bomba de eu não tenho catéter para bomba de infusão e eu não tenho iodo. Vocês mandam? Manda. Os caras botaram na ambulância. Olha que maluquice. A que ponto chegou o nosso SUS, o Hospital São Paulo, que é um hospital universitário super importante, né, aqui na capital. Foi e fizeram a trombectomia no Hospital São Paulo. O paciente veio junto com... É triste, é uma realidade triste. Mas sim, vale a pena. Assim. Existiu, acho que o nosso problema grande para o AVC aqui no Brasil é o nosso atendimento pré-hospitalar, né? Infelizmente, a gente demora muito para atender, demora muito para... Não existe coordenação. Eu lembro que era muito famoso o pessoal da Finlândia conseguia trombolizar em 20 minutos. Que usaram o sistema da Toyota, de não sei o que e tal. Muito legal, né? Muito legal. Mas o que acontece? Na Finlândia tem um pré, o pessoal já está dizendo, estou com um paciente aqui, eu estou a caminho, ele está assim, assado, isso e isso. Então o paciente chega, entrava na toma e já fazia, né? Já era muito rápido. Né? Alguns lugares tem inclusive um tomógrafo, né? Um caminhão tomógrafo. Acho que o problema do caminhão tomógrafo é que ele deve ser caro pra caramba. Você imagina um tomógrafo que funciona, sei lá, 5 vezes no mês, 6 vezes no mês, né? É complicado. Custo-efetividade para serviços privados seria muito ruim. Mas no SUS eu não sei, não. Confesso que eu não sei se não seria uma opção interessante. Talvez ter um caminhão andando, né? Quer dizer, que você ligasse e eventualmente fosse para o local, né? Para fazer isso, talvez fosse mais barato do que você manter várias equipes montadas, né? Nesse São Paulo tem a questão do trânsito, etc., mas talvez fosse mais barato mesmo, né? Você botar um caminhão andando. O que me chama a atenção é a cidade de São Paulo não ter estrutura ainda para telemedicina, que eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que conversar. Eu viro e mexe, eu encho o saco da diretoria, que eu acho que a gente precisaria, acho que a rede
deveria ter um sistema de teleatendimento, eu acho que seria fundamental, seria muito legal, né? Eu acho que a gente ia poder melhorar muito, né? Então, o neurologista dando apoio a várias unidades, né, de hospitais da rede, a gente poderia fazer mais, nós poderíamos fazer mais, eu acho que nós poderíamos fazer mais, né, do impacto social que a Redditor tem. É um impacto social, é um impacto de saúde. A gente tem que revolucionar a saúde da cidade de São Paulo. Né? Tem uma outra pergunta em relação, assim, alguns hospitais também têm outro cenário, né, que eles têm a ressonância muito rápida, né, por exemplo, né, então, você acha que nesses cenários dá para a gente prescindir da toma e fazer uma ressonância rapidamente, mesmo em algumas fases, e não fazer angiotomo? O que você... Se eu tiver menos que 6 horas, não vale a pena. Não vale a pena. Eu acho que a ressonância tem o seu papel a partir de 6 horas. Eu acho que antes de 6 horas, eu acho desnecessário. Eu acho que é perda de tempo. Eu acho que pessoalmente, eu acho que não tem necessidade. É algo que não tem necessidade, na minha opinião. Eu acho que fazer a tomo e angiotomo em até 6 horas para determinar o que vai fazer já está perfeito. Eu acho que já está excelente. Mas a partir de 6 horas aí precisa da ressonância. Né? Precisa da ressonância. Tá. Legal. Algumas outras perguntas, Álvaro, em relação a manuseio. Essa é uma pergunta minha, né, especificamente em relação a manuseio, né? Em relação à antiagregação pós, né, que é uma outra coisa que foge um pouquinho desse tema, mas como é que você fica em relação à aspirina ou clopidogrel e famílias? Né, que a gente tem alguns estudos sugerindo que talvez inibidores ADP ali, clopidogrel, ticagrelor, etc., talvez sejam melhores a manutenção após o evento. Quando que você começa isso, né? Se a trombólise e a trombectomia mecânica interferem de alguma maneira no seu julgamento? Você dá no dia seguinte? Você dá daqui a 48 horas? A antiagregação plaquetária 24 horas após a trombólise. Tá? Teve um estudo chinês, assim, antes desse estudo de dupla antiagregação, mostrou-se que o uso de antiagregação plaquetária para AVC, só para AVC, tá? Não é para cardio. Para AVC, ela aumenta o risco de sangramento, além de 3 meses de uso. Tá. Beleza, antigamente a gente deixava antiagregação por muito tempo, dupla antiagregação por muito tempo, agora depois disso a gente parou. Igual o ginkgo biloba, né? Depois que mostrava que o ginkgo biloba com antiagregação, né? Que a gente sempre tem um paciente. Eu tomo aspirina e o ginkgo biloba. Tudo bem, isso aí não mata. Aí depois que a gente descobriu que pode matar, a gente tira, né? Tira. Então, antiagregação além de 3 meses, não é dupla antiagregação além de 3 meses, para casos exclusivamente neurológicos, né? Eu sei que na cardio acaba sendo necessário, a gente tira. E tem a dupla antiagregação nos casos de secção também, em casos específicos. Mas o que tem é que tem um estudo chinês que vai até 3 meses, dupla antiagregação do AVC até 3 meses, e um estudo, se não me falha a memória, canadense, que foram de 3 semanas, tá? De dupla antiagregação após AVC, que sugerem que é possível reduzir um pouco o risco de recorrência. Pontualmente, eu Álvaro, deixo só antiagregação plaquetária, tá? E ponto. Anticoagulação, profilaxia para TEV, tá? E eu busco evitar a anticoagulação dentro das 48 horas do AVC. É que teve um estudo que a anticoagulação com heparina, estudo antigo, tá? A anticoagulação com heparina dentro das 48 horas aumenta o risco de hemorragia. Então, eu pontualmente, um AVC por FA, né? Eu seguro pelo menos 48 horas para introdução, mas não tem regra. Recentemente, nós tivemos uma senhora que deu 36 horas da AVC, ela fez o segundo AVC. Tá? Ela fez o segundo AVC. Tá? E depois, aí a gente anticoagulou. Aí ela teve um sangramento, não foi cerebral, não, teve um sangramento digestivo. E ela sangrava e infartava, sangrava e infartava. Foi um perereco. Tá? Em relação à circulação anterior e circulação posterior, Álvaro, isso muda alguma coisa para você na hora de tomar a decisão? Quer dizer, se você fez, né, e cerebral médio é uma coisa e tal, mas tem algum cuidado específico com o AVC de circulação posterior que você acha que vale a pena nessa fase aguda, né? A gente vê algumas discussões, por exemplo, em relação ao controle pressórico, né? Então, uma coisa que não está clara, isso fala assim, já dei plantão em vários lugares. Tem lugar que
o neuro pedia para subir a pressão um pouco no pós-AVC, mesmo pós-trombólise, com receio de ter área de penumbra, alguma coisa. Então, mantém média em 90 e tal. Você tem alguma coisa que te faz buscar um alvo pressórico diferente após trombólise nesses doentes, pensando no risco entre a transformação hemorrágica ou isquemia, vai? Muita gente pede até um Doppler transcraniano, né? Guia pelo Doppler transcraniano. Eu, pessoalmente, não o faço. Eu realmente falo muito. A sensação que eu tenho, né? Puxa, o nosso protocolo de AVC aqui começou no Itaim. A gente começou ele de forma efetiva em 2014, assim, com um banco de dados. Nós temos um banco de dados de qualidade desde 2014, né? Já estamos no 8º ano desse, no 8º ano desse nosso protocolo de AVC. E aí o Vila Nova só entrou no barco, né? Ele entrou nesse barco. O que a gente vê, e eu vou falar, em média, nós temos em torno de 78, 84, varia nisso, em torno de 80 casos entre AVCI, AVCH e AIT por ano, né, no hospital. Pessoalmente, eu acho que quanto mais a gente tenta inventar a moda para mexer na pressão, mais problemas acontecem. Que eu ia falar outra coisa. Coisas ruins acontecem. Eu acho que o organismo realmente acho que evitar a hipotensão é fundamental, né? Tanto que eu não sei se eu não falei nas medidas iniciais, mas uma das medidas iniciais é deitar o paciente decúbito horizontal, porque se ele tiver uma estenose, eu não tenho, eu, pelo menos não preciso vencer a gravidade para manter perfusão, né? Aí depois, a partir do momento que eu não tenho mais estenose, aí dá para elevar o decúbito para evitar o risco de broncoaspiração, né? Então, do AVC. Por isso que a gente faz, é uma das coisas que a gente faz logo depois do angiotoma. Tem oclusão? Não, tá, então levanta o decúbito, beleza. Tá. Mas eu realmente não invento muito, não. Também, eu não condeno, veja, eu não condeno, porque a cada semana sai um estudo novo. Eu lembro que você chegou a pegar, no HC, a gente chegou a pegar até sonotrombólise, não sei se você lembra, tinha um protocolo que o pessoal fazia... o pessoal fazia broncoaspirina durante a trombólise. E aí, essa história acho que acabou ficando um pouco para trás ali, né? Com o negócio da terapia endovascular, né? Quer dizer, mas eu lembro do HC de pegar uma vez, tava trombolizando, ficava o cara do Doppler lá, insonando a cerebral média, porque achava que aquilo lá, tipo uma litotripsista corpórea de trombo, né? Não sei se você lembra dessa... eu lembro. Eu já não estava mais, né, lá na Neuro. Nessa época eu já estava lá no IPQ, né? Eu já ficava lá no IPQ. Mas o Ricardo, que era meu colega de residência, colega da SUSET também, ele que fazia esses procedimentos, é legal. É uma ideia. Vai ter agora em breve você falou do sonotrombólise, eles começaram a fazer ablação por ultrassom para sistema nervoso. Que legal. O HC está com equipamento novo. Em breve teremos novidades. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Thiago, alguém mais? Algum outro comentário? Vamos ver se a gente tem mais alguma coisa aqui. Thiago, você quer falar alguma coisa? Queria... acho que está quase finalizando aí, já é 1 hora de reunião, né? E aproveitar que acho que na reunião a gente bateu aqui quase 60 pessoas no pico aqui, muita representação da equipe multi, né? E aí acho que o Álvaro trouxe o atendimento sincronizado desse doente, né? Então acho que aproveitar esse fórum de entender assim, putz, que como unidade, acho que a gente tem aí um dever de casa é sincronizar tudo. Então começa pelo senso de urgência desse doente. Então, se hoje um paciente chega com déficit neurológico novo no pronto-socorro, todo mundo acende o farolzinho de acionar o código AVC. Na UTI, às vezes, fala, não, esse paciente aqui está me esperando a tomo, foi agendado agora para as 2 da tarde, o Álvaro está vindo avaliar. Então, a gente criar o senso de que sim, esse é um paciente candidato a gente acionar o código na UTI, né? Acho que esse é um primeiro ponto aí que trazendo um pouco para a questão de organização de grupo, né? O segundo ponto é que essas pessoas que se deparem com esse doente tenham esse treinamento de NIH que o Álvaro trouxe, né? Que acho que é importante, principalmente para médicos intensivistas, e depois, para quem tiver acesso, aí eu mando o link no grupo para a gente ter essa certificação.
E o segundo, o terceiro, tem minimamente na cabeça da gente o fluxo que esse paciente vai passar e a realização da angiotomografia, né? E que o estudo de grandes vasos nesse momento é importante para o processo de tomada de decisão de quem está conduzindo esse quadro inicial. Então, eu acho que dessa reunião, putz, foi muito rica, muitos pontos científicos, tudo, e esse ganho também como time, para a gente criar como se fosse um pit stop de Fórmula 1, aí todo mundo sabendo seus papéis, né? E mais uma vez aí agradecer, Álvaro, eu acho que é muito legal quando a gente percebe que alguém vem dar uma aula com embasamento técnico, mas também tem a vivência do dia a dia ali, do que acontece, das dificuldades à beira-leito, né? Obrigado mesmo, amigo. Sou eu que te agradeço, Chacão. Obrigado. Bom, acho que é isso, pessoal. A gente está com 1h15 aqui, quase, de reunião. Queria de novo agradecer ao Álvaro pelo estar aqui conosco, né? Acho que foi super rico, né? E foi legal ver o protocolo, ver como ele funciona dentro da instituição. Foi legal a gente discutir alguns aspectos. Obrigado, Thiago. Obrigado à equipe do IDOR pela organização da reunião. Então, fica à disposição. A gente se fala só falando do mês que vem, né? Então, mês que vem, a nossa reunião deve ser sobre CAR T-cells, né? Sobre terapia com CAR T-cells, que é uma coisa que capitaneada pelo grupo do Dr. Wanderson deve começar, né? Em breve no Vila, né? E também é um outro assunto aí que com certeza envolve o intensivista de alguma maneira, porque a gente tem complicações agudas aí imediatas e algumas tardias, né? Então, a próxima reunião haverá divulgação, a gente vai ficar para o dia 7 de junho. A gente vai ter essa reunião também trazendo novamente uma pessoa do corpo clínico, falando por um assunto que impacta diariamente a nossa rotina e ajuda a gente a cuidar dos doentes que estão conosco. Então, queria agradecer a todo mundo mais uma vez, desejar uma boa noite a todos aí. Muito obrigado pela participação e por estarem conosco. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, valeu, boa noite, pessoal. Tchau, tchau.